Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor na carta de Tiago, quase chegando ao final do Novo Testamento. Carta de Tiago, capítulo 2. Hoje vamos considerar os versos 18 a 19. Tiago, capítulo 2, versos 18 a 19. Todos nós sabemos que o cinto de segurança é obrigatório para passageiros de veículos no Brasil e que ainda hoje, infelizmente, ainda existem uma parcela de condutores e passageiros que se recusam a usar. A obrigatoriedade do cinto de segurança foi estabelecida em 1997. Naquela época, a população geral não tinha o costume, eu lembro, eu não dirigia naquela época, é claro, mas eu me lembro, que ninguém usava cinto de segurança em carro. E quando se tornou obrigatório para todo o país, foi uma grande polêmica na época. Eu lembro que você poderia ligar qualquer jornal, qualquer telejornal, ou ler qualquer revista, e o problema sempre era o cinto de segurança, e tinha gente reclamando do bendito cinto. Mas depois de tantos anos, 97 para cá, sei lá, quase 30 anos, eu te pergunto, o que mudou hoje em dia em razão disso? Com o passar dos anos, esse acessório foi se tornando mais e mais comum entre os motoristas e passageiros, que passaram a utilizar constantemente. Porém, pesquisas de mais ou menos 3 anos atrás apontam que, mesmo sendo obrigatório, 47% dos passageiros que viajam no banco de trás não usam cinto. Apenas 47% dos passageiros que viajam no banco de trás usam o cinto de segurança. E quando nós vamos para os bancos da frente, motorista e passageiro do banco dianteiro, em média 14% não usam. Quais são os riscos de não se usar cinto de segurança? Quase 70% dos passageiros fatais no banco traseiro estavam sem cinto de segurança. No banco da frente, 38% das vítimas, no banco do passageiro, 38% das vítimas, e no banco do motorista, 50% das vítimas que morreram em acidente de trânsito não teriam morrido se tivessem utilizado o cinto de segurança. O que isso tem a ver com a nossa passagem de hoje? Não adianta conhecer, entender a importância, conhecer os efeitos do cinto de segurança e não usar. Da mesma forma que não adianta ter conhecimento sobre a fé, entendimento teológico sobre a fé, se nós não vivermos esta fé na prática. E aí cabe uma pergunta para todos nós: podemos ter certeza, ou como podemos ter certeza, de que possuímos verdadeira fé em Jesus, aquela única fé que salva, se essa fé não muda as nossas vidas? Essa deve ser uma pergunta constante minha e sua, tanto que eu vou repeti-la novamente. Como podemos ter certeza, eu e você, que possuímos a fé verdadeira em Jesus Cristo, se essa fé não muda as nossas vidas? É um pouco sobre isso que eu queria responder no texto que vamos considerar hoje. Tiago, capítulo 2, versos 18 e 19. Vou ler aqui na NVI, você lê na sua tradução. Mas alguém dirá, abre aspas, você tem fé, eu tenho obras, fecha aspas. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, que ela seja para edificação, Senhor, para moldar a tua igreja apesar de mim. Me ajuda, Pai, a comunicar a tua palavra de forma que ela entre aos corações, aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.
Para que nós possamos entender melhor esta passagem, é bom fazer um panorama, um voo rasante aqui na carta de Tiago até aqui, até o nosso texto. O contexto geral da carta é muito importante. Acho que uns 3 anos atrás eu considerei essa carta aqui, eu repeti muito, mas se você não estava, não tem problema, eu vou fazer um resumão aqui. Esta carta, Tiago escreve para irmãos espalhados, que foram espalhados ali na região da Ásia, com a finalidade de encorajar pessoas que, porque professavam judeus, que porque se converteram ao cristianismo, estavam sendo muito perseguidos, e essa perseguição, ela implicava em perda de propriedade. Eles eram levados para os tribunais, diante dos líderes religiosos, e eles eram prejudicados nas mais diversas áreas, porque eram cristãos, porque eram judeus que haviam se convertidos ao cristianismo. No início do capítulo 1, Tiago vai ensinar a esses cristãos perseguidos, em muita dificuldade, a atitude e o entendimento correto deles diante das dificuldades. Ele chama o povo, ele inicia essa carta dizendo: tende por motivo de grande alegria passar por todo tipo de dificuldade. E aí ele avança e ele vai mostrar que como era possível. Como é possível, Tiago, passar por tudo que estamos passando, considerando tudo por motivo de grande alegria? Ele vai ensinar, ele vai dizer lá nos versos 1 a 11, depois você pode ler, eu estou resumindo, que esses que precisam passar por essas dificuldades dessa forma, podem buscar sabedoria divina, podem buscar sabedoria em Deus para conseguir obedecer e enfrentar as dificuldades de forma correta. Depois disso, nos versos 12 a 18 do capítulo 1 ainda, Tiago então apresenta a origem do pecado. Ele vai dizer que a origem do pecado do homem, não o pecado em si como um todo, mas a origem do pecado em mim e em você. Ele vai dizer que é a cobiça do coração. E de outro lado ele vai apresentar a origem do bem. Ele diz que Deus é a origem do bem. E nos versos 19 a 27, Tiago destaca aqui: se Deus é a origem, olha a lógica aqui de Tiago, se Deus é a origem do bem, portanto, sejamos praticantes da palavra de Deus, que é a origem do bem. Já que todo bem procede de Deus, então qual é o sábio? Se eu quero fazer as coisas boas, é praticar a palavra de Deus. Leia lá no verso 22 a 24 do capítulo 1, eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Resumindo brutamente aqui, o que Tiago está dizendo? Aquele que ouve a palavra e não pratica é inútil. De que adianta eu olhar minha face no espelho e depois não me lembrar como é? De nada. Então é isso que ele está ensinando. Olha a lógica. Vocês estão passando por dificuldade, clame a Deus. As dificuldades, o mal vem da cobiça do homem, o bem vem de Deus. Então seja praticante da palavra daquele de onde procede o bem. E então chega no capítulo 2, verso 1 a 13, o autor bíblico apresenta como ser praticante da palavra. Como? Ele dá alguns exemplos, não fazendo acepções de pessoas, não discriminando. Ali o ponto principal era que os irmãos da igreja, apesar de lascados e perseguidos, quando via alguém rico, se voltava ali e fazia a maior festa para o rico e menosprezava o pobre. Então, ele diz: quer ser praticante da palavra que procede do Deus que faz o bem, não faça acepção de pessoas, não menospreze o pobre. Em suma, ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ser praticante da palavra de Deus envolve boas obras. Eu quero que você fique com isso aqui em mente, esse último trecho que eu vou repetir, porque
para que você entenda a lógica, porque nós temos que praticar boas obras. Ser praticante da palavra de Deus envolve boas obras. As boas obras é tudo aquilo que nós fazemos que é agradável a Deus, que é conforme a vontade de Deus, a lei de Deus. Por isso, a partir do verso 14 do capítulo 2, Tiago ensina que é da verdadeira fé que brotam as boas obras, uma vez que a fé, essa aqui talvez seja a frase mais famosa, mais conhecida da carta de Tiago, a fé sem obras é morta. Você pode ler isso lá no verso 17 depois. Em nosso texto hoje, vamos ver Tiago apresentando 3 tipos de possíveis fé e apontar qual deve ser a principal evidência da verdadeira fé. Então vamos aos pontos. Primeiro ponto, eu chamei de as fés mortas. É estranho, mas está correto, eu pesquisei, eu fiquei muito em dúvida, eu pesquisei, existe fé no plural, fés. Então, as fés mortas. Está lá no início do verso 18, que diz assim, eu vou ler apenas a primeira parte do verso 18. Mas alguém dirá, abre aspas, você tem fé, eu tenho obras, fecha aspas. Aqui, Tiago apresenta o seu argumento por meio de uma discussão imaginária. Por isso que ele diz, mas alguém dirá, ou seja, ele está imaginando uma conversa entre 2 pessoas. E o que essas pessoas dizem? Isso está entre aspas aí na sua Bíblia, se você tem NVI, se você tem NAA, infelizmente na revista atualizada não está entre aspas. Isso dificulta um pouco você compreender, mas eu já estou dizendo para você que o que vem depois, mais alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, está entre aspas. Por quê? Porque se você tem fé, eu tenho obras, é justamente a discussão imaginária que Tiago imagina. Então, o interlocutor nessa discussão, quem diz você tem fé e o outro que diz eu tenho obras, não é Tiago, mas sim 2 pessoas que ele idealizou. Então, uma dessas pessoas declara ter fé, mas não tem obras. A outra pessoa insiste que tem obras, mas aparentemente não tem fé. Em suma, os 2 personagens separam a fé das obras. Um afirma ter apenas fé e o outro afirma ter apenas obras. Possivelmente, aquele que diz ter somente fé tem a percepção de que está mais próximo de Deus. E por causa dessa fé, o primeiro que é acusado de ter fé, ele se sente superior. Observe que toda essa conversa se restringe, como eu já disse, ao texto entre aspas. E se você não tem o texto, você tem fé, eu tenho obras. E somente na sequência, após essas palavras, é que Tiago entra na discussão. É como se tivesse 2 pessoas discutindo, então Tiago aparece, mas a parte de Tiago a gente vai ver no segundo ponto. Mas por que Tiago entra na conversa? Porque Tiago se recusa a aceitar a divisão entre fé e obras. Está aqui o ponto. Tiago se recusa a aceitar a divisão entre fé e obras. A verdadeira fé, ouça bem, a verdadeira fé não pode existir separada das obras. Na verdade, a fé nos molda para a prática das boas obras. Quem disse isso, pastor? O apóstolo Paulo. Se você abrir a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, isso vai ficar muito claro, a partir do verso 8. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Não por obras, não por algo que você faça, para que ninguém se glorie. Eu fiz mais, eu faço melhor, etc. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, está aqui, para a prática das boas obras, as quais Deus preparou para nós
antes de praticarmos. Então, o que esse texto nos ensina? Que nós recebemos o dom da fé de Deus, e esse dom de fé de Deus faz com que nós possamos fazer aquilo pela qual nós fomos separados, a prática das boas obras. Não existe separação. Não existe fé verdadeira sem boas obras. É por isso que Tiago é contra a discussão que ele mesmo imaginou para ilustrar o ponto dele aqui. Assim como, se não existe fé sem obras, obras sem fé não são agradáveis a Deus. Obras sem fé não são agradáveis a Deus. Por quê, pastor? Isso aqui todo mundo sabe de cor, nem precisa ir para o texto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E aqui tem várias lições para mim e para você. Infelizmente, aproximadamente 2000 anos depois desta carta, ainda existem muitas pessoas, inclusive em igrejas ditas cristãs, que adotam a mentalidade desses dois interlocutores imaginados por Tiago. Tem aqueles que confiam em suas obras para a obtenção e manutenção da salvação. Possivelmente, esse é o caso da maioria das pessoas que se dizem cristãs no Brasil. É muito provável que a maioria das pessoas que se dizem cristãs no Brasil imaginem que tem favor de Deus, que podem ser salvos por meio daquilo que fazem ou deixam de fazer. Aqueles que confiam em suas obras para a manutenção da salvação e a obtenção da salvação, por exemplo, eu posso citar os católicos. Só aí eu acho que já é a maioria dos que se dizem cristãos no Brasil. No catolicismo, não é apenas pela graça de Deus que você é salvo mediante a fé. Não, você tem que cumprir várias regras, sacramentos, etc. Fazer isso, fazer aquilo, e então pode ser que um dia você seja salvo. Algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, como por exemplo a Igreja Universal, ela vincula a nossa salvação ao cumprimento de regras, só que é mais negativo, a não fazer tais coisas. Se você não fizer isso, aquilo e aquilo outro, então você vai ser salvo. Eu não estou dizendo que são todas, tá, meus irmãos? Eu estou falando de forma geral, para não vir. Aí depois alguém no final do culto me procura, pastor, mas eu sou da igreja tal, lá, e não dizem isso. Tá bom, glória a Deus, que bom que você é de lá e não dizem isso. Mas o ponto é que muitas igrejas ensinam essas coisas. E eu quero que você saia hoje aqui de manhã desta igreja entendendo de uma vez por todas que não existe nada em você, nada que você seja capaz de fazer, nada que você seja capaz de deixar de fazer que possa lhe assegurar reconciliação e paz com Deus. Se eu e você temos alguma esperança, nós temos esperança nos méritos de Jesus Cristo. Se nós temos salvação, é por meio do que Cristo fez, não por meio do que eu ou você podemos fazer. Não fornicar, não falar palavrão, ser honesto, não fofocar, ser educado, tratar bem a esposa, tratar bem o marido, educar os filhos, respeitar os pais, ser um bom empregado, um bom empregador, servir na igreja, ser membro batizado, ler a Bíblia. Nenhuma dessas coisas nos salva. Quem salva é Jesus Cristo. Recebido pela verdadeira fé, a fé que transforma. É isso que nós vamos ver aqui depois. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 3, a partir do verso 20. Leia marca aí se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia. É de grande ensinamento. Romanos capítulo 3, verso 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, estou vendo umas páginas, vou esperar um pouquinho. Romanos capítulo 3, versos 20 a 23. Olha o que Paulo diz aí. Portanto, ninguém, sem exceção, será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência da lei. Aqui eu vou traduzir na minha versão, baseando-se nas boas obras, por obedecer à lei, nas obras, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
Mas agora, quando Paulo diz agora, é no tempo do evangelho, no tempo da igreja. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça está aí no verso 22. Justiça de Deus mediante a fé, a verdadeira fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Por que não há distinção, pastor? Porque não pode ser por obras. Paulo vai responder aí no verso 23. Pois todos, sem exceção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Com isso, aprendemos que a intenção do coração é muito importante. Doar dinheiro, doar bens, fazer serviço social, fazer caridade, servir uns aos outros, pregar, ir à igreja, louvar, nada disso tem valor eterno se não tiver como objetivo último glorificar a Deus, se não é consequência da fé que eu tenho no Cristo, que agora é revelado. Paulo ensina isso também em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam e bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não tem valor eterno. De outro lado, tem aqueles que também são muitos, infelizmente, que confiam porque possuem, entre aspas, fé em Jesus, podem viver a vida como bem entende. Esse aqui são os crentes nominais, aquele camarada que só se afirma crente, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor, não tem nenhum compromisso com obediência. Aqui também estariam inclusos os católicos não praticantes, aquele que diz que é cristão, mas não pratica nada do que Deus ensina. E também o crente Raimundo, né? Que está um pé na igreja e um pé no mundo. Achou engraçado? Lembraram de alguém? Esses dizem assim, escuta bem, para que não seja o seu caso, nem o meu. Esses dizem assim: eu sou de Jesus, eu tenho Jesus no coração, mas enche a cara, vivem fornicando, transando com namorado, etc. Amam se vestir de forma indecente, a boca é podre, vivem falando imoralidade, palavrão, curte pornografia, são amigos íntimos do pecado. Contra esses, Tiago diz, Tiago capítulo 1, verso 26, se alguém se considera religioso, e aqui ele está usando apenas um exemplo, poderia citar vários, mas não refreia a língua, e eu vou acrescentar, mas é imoral, tem a boca podre, vive fornicando, se veste indecentemente, não busca obedecer ao Senhor, está conformado com o pecado, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. O primeiro ponto que nós vimos foram as fés mortas, né? A fé em obras e a fé na fé sem obras. Agora, no segundo ponto, vamos ver a fé viva. Está lá também no verso 18. Eu vou ler todo o verso para melhor compreensão. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras? Mostre-me, aí Tiago entra na conversa, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui Tiago entra na discussão e lança um desafio àqueles interlocutores. Mostre-me a sua fé sem obras, Tiago diz. Lembrem que o foco de Tiago é o ensino sobre a verdadeira fé. Por isso ele quer ver que tipo de fé é aquela que não gera obras. O desafio proposto por Tiago aqui é impossível de ser cumprido, pois somente é possível mostrar a nossa fé por meio do nosso procedimento ou por meio das nossas obras. Não existe outra forma de alguém enxergar fé em você se você não mostra essa obra por meio da forma como você se comporta. Ninguém enxerga o que você pensa e o que está dentro do teu coração. Para que alguém possa ver que você de fato tem fé, uma fé verdadeira, alguém tem que olhar o seu procedimento. Se eu tenho fé em Cristo, então eu sou capaz de me portar como discípulo de Cristo. Como confirma Tiago, eu, Tiago, lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Notem um detalhe aqui,
É claro que Tiago possui fé. Não existe salvação, como eu disse no primeiro ponto, apenas pelas obras. Mas ele vai mostrar a fé que ele já possui por meio da sua conduta. Assim é a fé verdadeira. Dela procede as boas obras, as obras agradáveis a Deus. E Tiago, meus irmãos, Tiago cumpriu isso aqui com excelência. Tiago cumpriu isso aqui com excelência. Tiago era conhecido, um breve histórico aqui de Tiago. Tiago era conhecido como o justo. Tá aí, só do apelido tu já vê que o camarada era um negócio sério, né? Tiago era conhecido como um justo, o autor dessa carta. Era um homem de muita religiosidade, zelo e retidão. Líder da igreja de Jerusalém, orava tanto que seus joelhos ficaram calejados. Era dito que ele possuía joelhos de camelo. De tanto que ele orava de joelho, era dito que ele possuía joelhos de camelo. Já viu o joelho de camelo? Horrível. E foi assim até a sua morte. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, preservou registros de uma obra hoje perdida de um homem chamado Egésipo sobre a morte de Tiago. De acordo com o relato deste homem, os escribas e os fariseus foram até Tiago em busca de ajuda de Tiago para eliminar a crença, a fé em Cristo Jesus. Pasme, eles foram atrás de Tiago para que Tiago conclamasse as pessoas a não crerem em Cristo mais. Tá bom, Tiago, já deu esse Cristo aí, já deu, vamos parar com isso. E aí esse autor registra, agora eu vou ler apenas, abre aspas. Eles vieram, portanto, em grupo até Tiago e disseram: nós te suplicamos, contene o povo, pois eles se desviaram em suas opiniões sobre Jesus, como se ele fosse o Cristo. Nós te suplicamos, Tiago, convença todos que vieram aqui para o dia da Páscoa sobre Jesus, pois nós todos ouvimos sua persuasão. Pois nós também, assim como todo o povo, somos testemunhas que tu és justo e não mostras preferências por ninguém. Aqui um parêntese que eu vou fazer. A gente acabou de ler, olha como é um verdadeiro homem de Deus. A gente acabou de ler que ele ensinou a não fazer acepção de pessoas, lá na introdução. E agora, historiando a vida dele aqui, por esse historiador, nós vemos que ele é um homem que não fazia acepção de pessoas. Isso é bonito, fecha parênteses. Vou continuar lendo. Convence, portanto, o povo, Tiago, a não entreter opiniões errôneas sobre Jesus. Toma uma posição firme, então, no alto do templo, de modo que possas ser visto claramente por todos, e as tuas palavras possam ser claramente ouvidas por todos, pois, para comemorar a Páscoa, todas as tribos vieram para cá, e também alguns gentios. Para desgosto dos escribas e os fariseus, Tiago corajosamente sobe no templo e testemunha que Cristo sentava-se no céu ao lado direito de grande poder do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, e que um dia retornará nas nuvens celestiais. Então, aqueles homens, ouvindo que Tiago falava o contrário, aqui já sou eu para explicar, que o texto é meio antigo. Aqueles homens, ouvindo que Tiago ensinava o contrário do que eles pediram, confabularam entre si e disseram: erramos ao procurar seu testemunho sobre Jesus. Vamos subir então e jogá-lo de lá, para que eles tenham medo e não acreditem nele. E assim os escribas e fariseus fizeram. Lançaram Tiago de cima do templo, o homem justo, e começaram a apedrejá-lo, uma vez que na queda ele não morreu. E Tiago se virou, se ajoelhou e disse: eu imploro-te, Senhor Deus nosso Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa aqui foi as últimas, segundo o historiador, as últimas palavras de Tiago, depois de ser atirado de cima do templo e apedrejado, antes de ser apedrejado até a morte. E nota como esse homem mostrou na vida dele a fé que ele afirmava ter. Mostrou pelas suas obras a fé que ele afirmava ter.
E é claro que eu e você temos que tirar lições disso. Como nós temos mostrado a nossa fé aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, à escola. Lembrem-se, aqueles que são luz do mundo, olha a metáfora que Jesus usa. Aqueles que são luz do mundo devem brilhar. Ninguém é lâmpada apagada aqui. Luz não é lâmpada apagada, luz é luz. Luz brilha, ilumina. É para isso que nós somos chamados. E nós vamos iluminar, brilhar, toda vez que a nossa vida for compatível com a fé que nós afirmamos ter. Nosso Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que a nossa fé, meus irmãos, nos transforme e nos faça homens e mulheres moderados, educados, gentios, fiquei em dúvida agora, humildes, bons servos, amigos do bem e inimigos do mal, portadores da palavra edificadora de Deus, honestos, cumpridores da lei, sempre que essa lei, claro, não for contrária à Bíblia. Se ninguém enxerga o meu e o seu cristianismo, nós podemos, na verdade, estar mortos espiritualmente. Como aquele interlocutor lá que diz: eu tenho fé, mas não vive isso. Exemplos como o de Tiago nos mostra o quanto nós precisamos melhorar. Cuidado, olha, o crente nunca, eu e você, nunca podemos ficar satisfeitos com nós mesmos. Sempre temos um pouco mais para andar, um pouco mais para avançar. O padrão a ser alcançado é Jesus Cristo, e nós estamos muito longe. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente não chegou nem em Paulo, quem dirá em Cristo que Paulo estava tentando imitar. Então a gente precisa nunca estar conformado. Não, já estou santo o suficiente. Não, nós temos que ser sempre mais, amadurecer, passa os anos, meus irmãos. Eu acho que nós não vamos chegar à perfeição aqui, mas no passar dos anos, a gente tem que olhar para trás e dizer: poxa, eu ainda preciso melhorar muito, mas graças a Deus que eu não sou como era há 5, 2, 3, 10 anos atrás. Que esse seja a nossa reflexão. E se você olha para você mesmo, está do mesmo jeito, meu irmão, cuidado, clama ao Senhor, pede por misericórdia, por transformação de vida, porque a sua fé talvez não esteja funcionando tão bem quanto você imagina. Terceiro ponto, a fé dos demônios. Olha como era a fé dos demônios. Aí Tiago, ele entrou na conversa, disse que ia mostrar a fé dele por meio das obras, e agora no capítulo 19, ele faz outra pergunta retórica, para deixar bem claro o ponto dele, e claro, de alguma maneira escandalizar aqui aqueles ouvintes, para que eles se ligassem no que tinham que fazer. E ele diz lá no verso 19, a fé dos demônios: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. A argumentação do Tiago vai em uma crescente e aqui chega ao ápice. Ele diz lá no início: você crê que existe um só Deus? Eu acabei de ler. Muito bem. Se o versículo terminasse aí, não entenderíamos que se trata de uma grande ironia. Essa pergunta reflete uma afirmação doutrinária muito cara para os judeus, o Shema, povo cuja era a origem de grande parte dos destinatários desta carta. Qual é esta afirmação do Shema? Está lá em Deuteronômio 6, 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Essa afirmação era muito cara a todo judeu, e é muito cara a mim e a você que somos cristãos. Essa afirmação é a afirmação básica do monoteísmo, a realidade de que nós cremos em apenas um Deus. Nós cremos em apenas um Deus. São três pessoas, mas que fazem parte da mesma divindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas apenas um Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus.
Como nós responderíamos essa pergunta de Tiago? Você crê que existe apenas um Deus? Com certeza, 98%, e aqui eu estou arredondando para baixo, tá bom? 98% dos brasileiros responderiam sim, claro, eu creio que existe um só Deus. Porém, em seguida, Tiago lança a chicotada, até mesmo os demônios creem. E tremem. No que os demônios creem? Primeiro, os demônios creem que existe um só Deus. Então afirmar isso, eu e você afirmarmos isso, não significa muita coisa. Segundo, os demônios creem na divindade de Jesus Cristo. Sempre que os espíritos, Marcos 3,11, sempre que os espíritos imundos o viam a Jesus, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Terceiro, os demônios creem no julgamento final reservado para eles. E creem que nesse julgamento, Jesus Cristo será o soberano juiz. Onde está isso, pastor? Lucas 8, 30 e 31. Lucas 8, 30 e 31. Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? Para o endemoniado. Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe, o que os demônios faziam? Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ou seja, eles sabiam do julgamento, sabiam que Jesus seria o juiz, mas eles pediam: não me manda ainda. Lembrem dessa passagem? Note uma coisa aqui: os demônios entendem de Deus, entendem da palavra de Deus, a ortodoxia, o conhecimento dele das verdades de Deus é muito bom. Infelizmente, melhor do que muitas igrejas e falsos mestres que se afirmam evangélicos. Porém, ainda há mais um detalhe: não apenas eles conheciam, como eles reagiam a esse conhecimento. O texto diz: e tremiam. Essa palavra nos mostra que a fé dos demônios não é apenas racional, mas também gerava emoção neles. Tremiam de medo diante dessa fé, de temor do Senhor. E aqui não no sentido do que o crente tem que ter, mas no sentido de medo mesmo. Todavia, o conhecimento e as emoções não são o suficiente para salvar um anjo caído, um demônio, ou mesmo um homem caído. E isso tem que trazer lições claras para mim e para você. Não podemos nos enganar. Conhecimento teológico não salva ninguém. Curso de teologia, pós-graduação, mestrado em teologia, ler e ouvir John Piper, Paul Washer, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Frank Ferreira, Jonas Madureira, por si só isso não te livra do inferno. Da mesma forma que emoções não livram ninguém do inferno. Levantar o braço, chorar, gritar em alta voz, dançar, girar, cair, pular, se jogar no chão, etc. Isso não salva ninguém. Somente a fé viva e eficaz no Evangelho de Cristo, a fé que todo regenerado possui, a fé que transforma, é que salva. Assim, concluindo, assim como o cinto de segurança só funciona se você usar, só existe um método verdadeiro de estarmos seguros vivendo pela fé em Cristo. A fé morta e a fé dos demônios não salva ninguém, mas a fé transformadora, que nos molda, que nos adequa à vontade de Deus, a vontade de Deus revelada na palavra de Deus, essa fé verdadeira e boa que pode nos salvar. Você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Oh, gostei, não estava nem esperando. Você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Então deixe-se moldar por Ele. Mostre, viva essa fé. Em nome de Jesus, amém.